Irmãos, Êxodo, no capítulo 14, versículo 15, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Eu tenho certeza que Deus nesta noite me autoriza a dizer a vocês: dize ao meu povo que marcha. Diz à igreja que marcha. Êxodo 3, no versículo 7 a 8, diz assim, Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Irmãos, todo mundo conhece, creio que conhece a história de Moisés, a história da libertação do povo de Deus lá do Egito. E Deus, vendo aquele sofrimento do povo, ouvindo o clamor daquele povo que sofria, resolveu libertá-los. E para isso Deus chama um homem, chama Moisés, para poder tirar aquele povo do Egito. Deus resolve libertar aquele povo e dar àquele povo uma nova terra, uma terra que a Bíblia diz, que mana leite e mel. Vários acontecimentos, por meio de Moisés, são feitos aí no Egito, para que fosse mostrado a Faraó, fosse mostrado àquele povo o poder de Deus. E após a 10ª praga, que foi a morte de todo o primogênito, Faraó resolve libertar aquele povo. E com isso Moisés pega aquela turma toda e sai, em direção à terra que Deus havia prometido. Após aquele povo sair, quando Faraó se dá conta do que tinha feito, libertado aquela multidão, povo que trabalhava no Egito, ele se arrependeu e chama o seu exército e vai atrás do povo para poder trazê-los de volta. Lá em Êxodo, no capítulo 14, versículo 10, diz assim: Chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Irmãos, Israel, ao olhar para trás, o que viu? Faraó e seu exército se aproximando. Ao olhar para frente, o que eles viram? O Mar Vermelho. O que eles conseguiam ver era apenas o mar como um grande obstáculo à solução daquele problema, que era poder sair do Egito, fugir de Faraó e caminhar em direção à terra que Deus tinha prometido. Por que eu estou falando isso? Porque semelhantemente a Israel, nós estamos também numa terra a qual não nos pertence. Lá em João 17, no versículo 16, Jesus diz assim, na oração de Jesus, ele diz assim, eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo.
Jesus orando ao Pai, falando acerca dos seus discípulos: eles não são deste mundo. Semelhantemente a Israel também, além de nós não sermos deste mundo, não pertencermos a esta terra, nós também temos uma promessa, que está lá em 2 Pedro 3,13, que diz: nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Então, irmãos, nós não pertencemos a essa terra onde temos sofrido, e temos a garantia do Senhor, a promessa dele, de que tem uma terra maravilhosa para nós. Só que nessa caminhada para essa nova terra, essa nossa caminhada para essa terra que Deus também nos prometeu, como prometeu lá atrás, se nós olharmos para trás também, nós vamos ver um faraó. Um faraó às nossas costas. Que faraó é esse? São os nossos problemas: desemprego, situação financeira precária, saúde debilitada, pessoas aí hospitalizadas em dor, enfermidades terríveis, gravíssimas. Nós vimos hoje o testemunho da Grace: câncer, a dor pela perda de entes queridos, casamento desfeitos, casamento à beira do abismo, sonhos, desejos que não se realizam. Esse é o nosso faraó. Mas também nós, olhando para frente, nós também temos diante dos nossos olhos um mar, um grande mar. E eu chamo esse mar, denomino esse mar de o mar do futuro, que são as nossas expectativas e as nossas incertezas do que virá no dia de amanhã, que muitas vezes nos causa medo, insegurança, nos intimida na nossa caminhada e às vezes até nos derruba. Para atravessarmos esse mar, irmãos, é preciso confiar em Jesus da mesma forma que Moisés confiou em Deus. Da mesma forma. É preciso um conhecimento de Deus, porque se você não conhecer a Deus, você não terá dele o benefício que ele tem para você. Será preciso fé, perseverança, confiança de que Jesus vai abrir esse mar também, como abriu o Mar Vermelho, para nós não ficarmos cativos dessas situações nossas terríveis, cativos desse faraó. Irmãos, somente essa confiança é que vai nos proporcionar paz, nos proporcionar segurança, por entender que se Jesus não abrir esse mar da forma com que eu e você esperamos, porque quando nós temos problemas, o que a gente espera de Jesus? Que os problemas sejam resolvidos à nossa maneira, a maneira que a gente deseja. Só que Jesus diz lá: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nem sempre Jesus resolve os nossos problemas à nossa maneira, mas se ele não resolver o problema, não abrir o mar como a gente quer que ele abra, você pode ter certeza que ele vai nos fazer passar sobre as águas turbulentas. Vai. Sabe por quê? Porque ele também diz na palavra dele: contentai-vos com as coisas que tendes, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Vocês viram os
testemunhos hoje aqui. Você viu a Grace falando? A força que ela está recebendo de Deus, a paz. O mar não se abriu ainda para ela da forma que ela quer, que é receber a resposta de um médico após o exame dizer: você está totalmente curada. Mas Deus está fazendo ela passar sobre o mar em paz. E Deus sabe o que faz. Irmão, se você não quiser ser dominado por Faraó, se você não quiser ser dominado por esses problemas, mas se você quiser passar esse mar que estará diante dos nossos olhos, que está para se iniciar agora, um novo ano, o ano de 2015, mais 365 dias, se você quiser passar por esse mar, caminhando firme, nessa jornada até a terra prometida que Deus tem para nós, com muita luta, mas em paz, sereno, será preciso, eu coloquei aqui 4 coisinhas. A primeira coisa que será preciso para você passar este mar, é entender que é imprescindível olhar para onde Israel não olhou, olhar para o alto. É preciso olhar para Deus, que tudo pode, ou melhor, é o único que pode todas as coisas. É olhar com os olhos de Moisés, não com os olhos daquela geração que não enxergava. A palavra de Deus diz lá, Deus falou para Moisés: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. O Senhor pelejará por vós. Moisés falando para aquele povo. Era o olhar de Moisés. Ele não olhou para o mar, ele não olhou para a circunstância, ele não olhou para o problema dele, ele olhou para Deus. Eu não posso fazer nada disso, o que eu podia eu já fiz. Agora, cabe ao meu Deus, e é para Ele que eu recorro. Então, irmãos, é preciso abrir os nossos olhos e enxergar o que Deus tem feito no nosso meio, na sua vida, e está fazendo. Com todo aquele poder de Deus manifestado através daquelas 10 pragas, através de tudo que Ele fez ali no Egito, os israelitas não enxergaram, parece que não enxergaram a presença de Deus no meio deles, o poder de Deus ali operando. Para onde os seus olhos estão olhando? Para onde é que nós temos olhado no nosso dia a dia? Talvez é preciso uma situação terrível para a gente poder dizer: agora eu estou olhando para Deus. Mas não espere isso não. Eu estava falando com o Juninho ali, quando a Grace estava falando, eu falei assim: Senhor, Grace não, a irmã ali, Senhor, eu não quero precisar de passar um problema desse para poder eu olhar mais para Ti. Tenha misericórdia de mim. Então, irmãos, para onde é que você está olhando? Para Deus ou para os seus problemas? Ou para o homem? Porque de repente você está de olho só nas pessoas, nas outras pessoas, está de olho no presbitério. O que o presbítero está fazendo? Não, olhe para Deus, olhe para o Senhor. Aquele povo estava olhando para Moisés. A Bíblia diz lá em Êxodo 14:11, quando viram o mar à frente e o exército atrás, eles viram para Moisés e diz: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá, para que morramos neste lugar? Olha só, em vez de olhar para Deus em uma única voz, com Moisés clamar ao Senhor que poderia dar a solução, eles viram para Moisés: e agora, Moisés? Foi por isso que você tirou a gente de lá? Irmãos, olhe para Jesus, confie em Jesus, não olhe para ninguém. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos andar firmemente olhando para o autor e consumador da nossa fé. Agora, você só conseguirá ter esse olhar
para o Senhor, confiar nele, se você desenvolver na sua vida um relacionamento de intimidade com esse Deus. Se você levar uma vida simplesmente no oba-oba, na hora dos problemas, na hora que esses problemas vierem, você não terá força para confiar nesse Deus. A segunda coisa que será preciso a você para você passar este mar do futuro é ter convicção de que as tribulações do dia a dia têm por objetivo fazer você agarrar as mãos de Deus para não se afogar na travessia desse mar. Sabe, irmãos, o amor de Deus, ele é tão tremendo, ele é tão maravilhoso, que ele nos leva a caminhos, muitas vezes quase que até mesmo insuportáveis, para fazer com que nós dependamos dele. Porque enquanto tudo está bem, é difícil você depender de Deus. Mas quando o troço fica pesado, que você não vê solução em lugar nenhum, aí você se rende aos pés do Senhor. Aí você começa a desenvolver uma dependência dele. Então o Senhor é tão maravilhoso que às vezes Ele permite essas coisas acontecerem, para Ele trabalhar em nós e consequentemente nos dar o melhor. Nós ouvimos isso aqui hoje. Lá em Êxodo 13, 17 a 18 diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho. Olha só como é que Deus fez com aquele povo. Deus disse lá o seguinte: existia um caminho mais perto, só que nesse caminho existiam guerras. E ele disse ali o seguinte: para que o povo não vendo a guerra, não é nem estar na guerra, é apenas em ver, é chegar, olhar lá, gente, o negócio está feio lá, é guerra, vamos voltar. O que o Senhor faz? Para que isso não fosse possível acontecer com eles, desistir por causa disso, Deus os leva pelo caminho mais longo, pelo caminho do deserto, perto ali do Mar Vermelho. Irmãos, pelo deserto a caminhada seria muito mais difícil. Eu sabia disso. Mas seria um caminho onde aquele povo teria a oportunidade de depender de seu Deus. Eles teriam que ter essa dependência para poder conseguir chegar à terra prometida em segurança. Mas o povo não enxergou essa realidade. E é por isso que você, lendo a história, você vê que aquela geração ficou pelo deserto. Sabe, irmãos, nos momentos mais difíceis, segura a mão de Deus. Não tem outro jeito. Confia nele. Creia que Ele está com você. Ou melhor, que Ele está em você e com você. Porque a Bíblia diz que o Espírito dele habita no nosso espírito quando somos filhos de Deus. Creia nisso, que nesses momentos Deus está te preparando para a vitória, para a sua chegada ao seu destino final. A terceira coisa que é preciso você fazer para passar esse mar, para vencer essas lutas, vencer o que ainda a gente não está conseguindo ver. Porque se o Senhor nos permitisse agora passar um filme na mente de cada um, o que será 2015, talvez você desmaie aqui agora. Mas não, Deus permite o hoje, o presente. E Deus permite que você se lembre do passado, para você ver que até aqui o Senhor te ajudou. A terceira coisa, irmãos, é compreender que as murmurações diante das dificuldades só nos levará ao sofrimento e à derrota. Não adianta você murmurar, não vai resolver nada.
Ao lermos toda a história do êxodo dos filhos de Israel, a gente constata um alto nível de murmuração no meio daquele povo. O povo que murmurava. A gente fala daquele povo, mas se fosse o nosso lugar desse também, se bobeasse, teria feito a mesma coisa, porque a gente murmura hoje por muito menos. Por muito menos. Lá em Número 14, 26, 28 diz assim, ó: disse o Senhor a Moisés e Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel que eles fazem contra mim. Dize-lhes: pela minha vida, diz o Senhor, certamente conforme o que vos ouvi falar, assim vos hei de fazer. Em Números 32, 13 diz: assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. Irmãos, isso daqui, ó, pela minha vida, diz o Senhor, certamente conforme o que vos ouvi falar, assim vos hei de fazer. Cuidado, não murmura. É por isso que a Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graça. Não murmura não, porque Deus ouve a sua murmuração e Ele fica indignado com a sua murmuração. E Ele disse ali para aquele povo: certamente conforme eu vos ouvi falar a sua murmuração, assim eu hei de fazer com vocês. Irmãos, vamos entrar em 2015 diferente. Faça um pacto hoje com Deus. Senhor, 2015 a minha vida tem que ser diferente. 31 de dezembro de 2015 eu quero estar aqui à frente testemunhando de grandes vitórias, por poder confiar nele. Sabe, irmãos, a murmuração não leva você a passar o mar da vida, não vai levar, não vai te levar a uma vida de vitória, muito menos, não vai te levar a uma vida de vitória, mas somente uma vida de derrota. É o que vai acontecer com você. Então, sinta a mão de Deus na sua vida, em tudo que estiver acontecendo. Deus é o Criador do universo, Deus te criou. Nós estamos nas mãos dele. Eu gosto muito de dizer no meu grupo, quando eu fico olhando as fotografias, e já falei aqui, a fotografia da Terra no espaço. Que coisa maravilhosa. Você ver um espaço e uma bolinha no meio da Terra, cheio de água, e nós estamos ali. Nada cai, nada vira de cabeça para baixo, porque Deus está sustentando. Então, se Deus está sustentando tudo isso, por que Ele não vai sustentar você? Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito de Deus? É o versículo seguinte, 29, que diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito em muitos irmãos. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, irmão, porque o que está nos acontecendo, Deus está trabalhando em nós para nos formar um caráter de Cristo. Quando você passa por um sofrimento brabo, Deus está trabalhando, e lá na frente você vai se sair melhor, vai sair mais a imagem do Senhor, mais trabalhado, mais polido, mais preparado para enfrentar o dia a dia. E por fim, a quarta coisa que eu quero falar nesta noite, que é imprescindível para que você venha a passar esse mar, é não parar diante das dificuldades, mas seguir em frente com toda intrepidez. Sabe, irmãos, tem irmãos que às vezes, primeiro probleminha que chega, primeira situação complicada, ele some. Você olha, passa o olho aqui, você já não vê mais o irmão, está com problema. Quando você não vira o irmão na reunião, pode ter certeza, está com problema. Na hora que é para estar aqui, todo vapor, buscando, confiando, não, retrocede. Mas é preciso não parar diante das dificuldades. Lá em Filipenses 4,3 a palavra de Deus diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo está dizendo para você que se você pode todas as coisas, amanhã eu vou subir lá no prédio do edifício Ames, 12º andar, e vou me jogar de cabeça, porque se eu posso todas as coisas, eu não vou morrer. Está dizendo isso não, mas ele está dizendo: você tem o Espírito dele em você, você tem algo em você
que é uma bomba, que tem o poder de fazer acontecer coisas que você não pode fazer. O que está ao seu alcance, você faz. É o Lázaro, morto. Jesus chega e diz: tira a pedra. O que podia ser feito pelo homem, Jesus falou: vai lá, arranca a pedra, abre a porta aí, ó. Agora, aquele pessoal não podia ressuscitar Lázaro. Aí aquilo que aquele povo não podia fazer, Jesus foi lá e fez. Então é assim na nossa vida, irmãos. Moisés conhecia Deus. Ele sabia que Deus estava com ele. Moisés não tinha se esquecido da promessa. Moisés não se esqueceu dos grandes feitos realizados. E entre Faraó e o mar, ele não murmurou, nem sentiu-se derrotado. O que ele fez? Simplesmente olhou para Deus e clamou ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor respondeu ao seu clamor. Moisés sabia que podia contar com Deus. Era a intimidade de Moisés. Quando nós tivermos essa intimidade com o nosso Deus, nós vamos poder saber que nas nossas lutas, no nosso dia a dia, nós vamos saber que nós podemos contar com Ele. Lá em Êxodo 14, 15 e 16 diz: então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Diz aos filhos de Israel que marchem. Estamos entrando no novo ano. Diz a minha igreja que marche. Eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Não interessa o que você está passando. Eu estou com você. Confia em mim. Confia em mim. Irmãos, venha o que vier. A nossa única solução é confiar nesse Deus e seguir em frente. Não retroceda, não. Sabe, eu comecei em 2014. Como todos os anos aqui eu começo com grandes, olhando o meu mar, grandes desejos, grandes expectativas e grandes incertezas. Comecei em 2014 na incerteza sobre o futuro. Era a minha maior agonia naquele dia, era o futuro escolar da minha filha do meio, a Mari, que tinha acabado de concluir o ensino médio. E o meu sonho é que ela pudesse passar na faculdade, porque o que eu vou fazer agora? Botar essa menina num cursinho e pagar uma baba? A vida não está fácil para ninguém. Irmãos, eu fiz a minha parte, eduquei, dei em cima, vigiei seus estudos. Quando eu chegava em casa, que estava dormindo, era um porre na vida dela. Filha, por que você está dormindo? Vai estudar, é hora de estudar. Ah não, pai, estou dormindo um pouquinho, que é só para... Eu falei, mas cuidado com esse pouquinho. Eu fiz a minha parte. E agora ali, eu falei assim: Senhor, agora é com o Senhor. Ela fez a dela, eu fiz a minha, e agora só nos resta esperar. Irmãos, ela fez o vestibular apenas para a Universidade Federal aqui, porque é um estudo gratuito. Eu não coloquei ela para fazer vestibular em nenhum outro lugar. E das 60 vagas, ou melhor, das 56 vagas do curso de Direito, ela ficou na 60ª. Não fez cursinho, a menina que vem de um ensino médio, e ficou na 4ª suplência. Quando eu vi aquilo, 4ª suplência, eu olhei para Deus e falei: Senhor, há uma chance. São 4 vaguinhas que eu preciso. E aí eu me agarrei nele, eu falei: Senhor, é só o Senhor, é olhar para o alto. Não adianta olhar, vamos pedir correção de prova, vamos pedir isso, pedir aquilo, nada disso. É olhar para Deus. E ela foi chamada, e Deus deu a vitória. Irmãos, é o Senhor. Muitos problemas nós teremos à nossa frente.
O problema é de como nós olhamos esses problemas. A maneira com que você olha para os problemas é que vai determinar as suas ações e os resultados das suas ações. Quando os israelitas se depararam com Golias, eles tiveram medo de ver aquele monstro de homem, um gigante, e correram. E Davi, o que fez? Olhou para aquele gigante, em vez de ficar temeroso, falou: gente, que homem grande, esse daí eu não erro uma pedra na cara dele. Olha só a diferença de visão. E foi o que ele fez. Foi o que Moisés fez entre Faraó e o mar, que não olhou as circunstâncias, olhou para Deus. Com isso, o que fez? Não murmurou. A sua ação foi de quê? De clamar. Foi o que Josué e Caleb fizeram quando se defrontaram com aqueles gigantes, que não tiveram medo. Sabe, eu entrei em 2014 sem imaginar que aconteceriam alguns problemas na minha vida. E o pior deles é o que está acontecendo com a minha mãe hoje. Em 31 de dezembro de 2014, ela estava ali sentada. Em abril, sentiu um pouquinho de mal-estar, levamos para o pronto-socorro da Unimed, deu entrada bem. E de abril até agora, 8 meses e meio, está aguardando a morte chegar. Porque segundo a medicina, não tem mais jeito. Está lá, estive lá hoje de manhã, olhinho fechado, dormindo. Mãe, sacudi, nada. Minhas irmãs não estão aqui, devem estar lá agora, para passar a virada com ela. Sabe, irmãos, se eu olhar para minha mãe apenas com os olhos sentimentais, os olhos carnais, eu vou pirar. Porque tem hora que eu saio de lá, tem momentos que eu saio de lá, que eu vou para casa, tem momentos na minha madrugada que eu abro o olho, eu me sinto como se minha mãe tivesse abandonada. Ela não está abandonada, ela está sendo muito bem tratada, porque Deus arrumou um local para ela, tirou do hospital, botou ela num lugar maravilhoso, onde ela tem o carinho de todo mundo. Até o semblante dela está diferente. Mas eu me sinto como se a minha mãe tivesse abandonada, porque ela nunca saiu da beira de seus filhos. E agora ela não está na casa dela, não está perto dos filhos. Isso é terrível. Mas se eu ficar apenas olhando com esses olhos sentimentais, eu morro. Entretanto, irmãos, o que eu estou fazendo é olhar para minha mãe, vendo nela uma guerreira, uma vencedora, por meio de Jesus Cristo, que aos 15 anos da vida dela, ela aceitou a Jesus, e hoje aos seus 90 anos, foi uma mulher de fibra, de oração, de testemunho. Então eu olho para ela, vendo essa mulher vencedora, que nesse exato momento, está apenas aguardando receber o prêmio da soberana vocação. É o que está acontecendo. Eu paro e digo assim: Senhor, ela está aguardando ser chamada por Ti. De vez em quando ela fica com os bracinhos assim para cima, estica o braço, desce o braço, estica. Aquilo dá agonia, que você não sabe se é dor ou se não é dor, o que é. Aí outro dia veio no meu coração o seguinte: Senhor, eu vou olhar para essa situação como se ela estivesse Te louvando. Eu não sei o que está acontecendo, o Senhor faz coisas que a gente não entende. De repente ela está ali tendo visões, e por isso que ela está levantando o braço. E aí eu me consolei com isso. Então, irmãos, é dessa forma que a gente precisa olhar. Tá? Tenha na sua mente que cabe a mim e a você recitar diariamente o Salmo 103, versículo 2, que diz: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Irmãos, o salmista está dizendo bendize, exortando a alma dele a bendizer, porque não é fácil. Nós podemos esquecer de tudo que o Senhor já fez por nós. Isso é da natureza humana, o esquecimento. Mas é preciso não se esquecer, para não fazermos como Israel, que esquecendo ficou pelo meio do caminho. É preciso não se esquecer, para que, olhando para o passado e lembrando de tudo que Ele já fez por nós,
nós tenhamos força para continuar prosseguindo nesse dia a dia, enfrentando as lutas, porque nós teremos a certeza de que o Senhor está com nós e a vitória será certa. E final, irmãos, o futuro, o abrir deste mar na sua vida, a Deus pertence. Quero deixar apenas 3 versículos, que diz, famosos versículos, mas que eles possam entrar no seu coração, que diz lá, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Amém, irmãos? Que 2015, na vida de vocês, seja um novo ano, um ano de metas. E a principal meta que eu quero para você, é que você coloque como alvo, como meta, é desenvolver um relacionamento íntimo com Deus, que te possibilite a você viver o seu dia a dia, passando sobre qualquer problema, cabeça erguida, porque o Senhor estará com vocês. Amém?